Bom dia a todos. É uma alegria muito grande, né? A gente poder adorar a Deus, agradecer por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Realmente é maravilhoso. Deus é perfeito e Deus usa de todas as formas para que a gente possa nos aproximar cada vez mais dele, né? Vamos adorar a Deus. Senhor, nosso Pai, agradecemos pelo dia de hoje. Estamos aqui na Tua casa para agradecer, louvar e ouvir a Tua palavra, Senhor. Muito obrigada, Senhor, a todos que estão aqui presentes, todos que não puderam vir, Senhor, venha abençoar também. E nesse dia, que é comemorado o Dia das Crianças, que o Senhor venha cuidar de cada criança neste mundo e cada criança que está dentro de nós também. Muito obrigada por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Aqui no fazer a leitura do Salmo 15, né? Quem que habitará com o Senhor? Senhor, quem habitará no seu santuário? Quem poderá morar no seu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade, não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante, e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem o Senhor, que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado, que não empresta o seu dinheiro visando lucro, nem aceita o suborno contra o inocente. Quem assim procede nunca será abalado. Realmente maravilhoso, né? Quem habitará no seu santuário? É um lugar santo. Quem tem a Jesus na sua vida se torna justo e santo e pode habitar com o Senhor para sempre, né? Glória a Deus por isso. De todas as tribos, de todos os lugares vêm pessoas que conhecem o Senhor e vamos um dia encontrar. Tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre
gratidão, muitos irão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja seu santuário, Cristo Jesus, presente aqui. La, 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 a nós nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu lar, pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La, 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 la. A gente passa por muitas coisas. Vamos cantar mais. A gente passa por muitas situações. Hoje mesmo, né? A Rebeca, a Laurinha não estão muito bem. Mas Deus trabalha conosco em todos os momentos, né? Da nossa vida, das lutas que a gente enfrenta. Deus sabe e trabalha. Nós ficamos tristes muitas vezes, nós nos desanimamos, problemas a gente enfrenta, mas a gente, Deus sempre trabalha com nossa mente, nosso coração. Vamos cantar essa música pensando nessa. Como é bom poder aos pés da cruz, depositar
tem muita gente que quer encontrar com minha mãe. Eu fico falando dela, aí a Alice falou assim, nunca vi alguém falar da mãe tanto como você. Ontem mesmo à tarde eu estava encontrando com minha mãe, encontrei com minha mãe e ela estava em paz. Ela nunca reclama, ela está sempre feliz. E é o segredo dela. Ela falou uma vez para mim que o segredo é que ela não pensa em coisas ruins. Então eu creio que ela sempre está lembrando da palavra de Deus, não é? E aí ela sempre consegue estar bem, não é? Vamos ficar de pé e ler todos juntos esse texto da palavra. Gênesis 6, 5 a 10. Né? E o Senhor, que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Pode se sentar? A gente sempre fala, mas é uma alegria, né? A gente poder sempre receber o pastor Clécio aqui conosco, mesmo por a Selma. Ele falou assim: poxa, como é difícil vir sem a Selma. Ainda bem, né? Que bom. E aí a Selma está cuidando da filha, da neta, que está muito bem, mas mesmo assim ele veio com toda a alegria, né? Como sempre, para compartilhar a palavra, que sempre nos dá força. Né? A palavra de Deus faz toda a diferença para nós, né? Por isso que tem até um seminário chamado Palavra da Vida. Realmente a Bíblia é diferente. A palavra que nos dá vida, restaura. Diz aqui, boas notícias fortalece até os ossos. A palavra de Deus tem esse poder de nos fortalecer o nosso mente, nosso coração, até o nosso físico, né? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, né? Jesus é a palavra viva de Deus, né? Mas queremos convidar, né, o pastor Gladstone e para compartilhar sobre a vida de Noé, essa passagem maravilhosa que lemos agora, né? Obrigado. Graça e paz da parte de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amada igreja. É uma alegria hoje, levanto sempre muito cedo, e hoje eu senti uma vontade, uma alegria de estar aqui com os irmãos que vocês nem imaginam. E eu até falei, parece que eu levantei meio bem turbinado para estar aqui. Alegria. É interessante notar que a comunhão é alguma coisa que nutre a gente, né? Então, muitas vezes não é a quantidade, mas é quando a gente se sente um em Cristo Jesus. E é muito bom a gente estar aqui, sabe por quê, amados irmãos? Porque bem-aventurado o homem que tem prazer na lei do Senhor. Bem-aventurado, feliz, abençoado, aquele homem que tem prazer na lei do Senhor. Essa palavra prazer, no hebraico, quer dizer, você se rende, você se encurva, né? E quando a gente leva mesmo a sério, como que isso é um respeito, é Deus falando com a gente é nutrido, a gente é alimentado para a gente enfrentar o dia a dia, né? E por isso que a gente não pode esquecer do maná. Todo dia a gente tem que alimentar
Porque ali fala, bem-aventurado o homem que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Então, nós sabemos que quando o povo pegava maná para o outro dia, apodrecia. Então a mesma coisa, cada dia ele tem que ser alimentado pela palavra de Deus, como o pastor Luiz fala, que é verdade, ele revigora a gente, não somente a nossa alma, o nosso espírito, mas a nossa mente e o nosso corpo físico. Deus é maravilhoso, e essa palavra é poderosa, e nós temos estudado a vida desse homem de Noé. Noé vivia no mundo caótico, corrompido, muita maldade, né? Diz que os desígnios do coração do homem era mau, né? E nós vivemos num mundo assim também hoje. A gente olha em nossa volta, a gente vê que cheira a morte, é só maldade. Se você for ligar e ver a TV, os noticiários, é só coisa ruim. E se a gente se alimentar disso, a gente vai ficar ruim também. Diga para mim aonde você está olhando, que eu vou dizer o que vai acontecer com você. Eu tenho há muito tempo já deixado de... Eu escuto sempre algumas notícias, mas não aquele todo dia, que faz mal. Porque você já passei 1 mês, 2 meses sem ver, a hora que você volta é a mesma coisa. Não muda, e isso aí vai bombardeando, vai adoecendo. Então, ao invés de eu quero ficar por dentro, a Bíblia é o jornal de amanhã, né? Então nós sabemos o que vai acontecer. E esse homem, Noé, apesar de estar vivendo um mundo tão corrompido, ele achou graça aos olhos de Deus. E por que achou graça? Ele andava com Deus. Irmãos, não há desculpa no mundo tão mal que nós estamos vivendo não andar com Deus, porque Noé era sozinho, ele e a família, não tinha mais ninguém. E hoje a gente tem igreja, hoje a gente tem os irmãos para nos ajudar, orando, intercedendo. E aquele homem andava com Deus. E nós falamos domingo passado que não era um homem justo. E ele não tinha 2 medidas, não tinha 2 pesos. Ou sim ou não, porque Deus é justo. E Deus é justo em todos os seus caminhos. E eu vi aqui esse texto que o pastor Luiz leu, e eu falei assim, mas também está aqui na nossa mensagem, no Salmo 15, fala, o que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade. Noé era um homem justo, e por ser justo, ele desfrutava de todo o cuidado de Deus. É gostoso ser cuidado por Deus. Eu não sei se os irmãos sentem isso, ser cuidado por Deus. Eu estava pensando hoje a respeito de como que Deus é maravilhoso e misericordioso, que muitas vezes a gente não tem nem consciência daquilo que Ele está nos livrando. A gente não tem consciência, mas Deus está livrando. Ele guia os nossos passos. Como também que esse homem não é um homem justo. Mas hoje nós vamos falar sobre, porque não somente ele era justo, mas ele era íntegro. Integridade. Essa palavra sugere inteireza. Inteiro. Integridade na palavra de Deus é atributo de pessoas que não se dividem, não têm um coração dividido, que não estão fragmentadas. Íntegro é aquele que se apresenta por inteiro. Eu sou o que sou, disse Jesus, né? E nós temos que apresentar por inteiro. Em primeiro lugar, nós precisamos apresentar por inteiro no serviço do Senhor, no serviço de Deus. Então, o serviço íntegro é um serviço completo, não fragmentado. Esse serviço que eu presto ao Senhor, eu não faço divisão, o que é santo, o que é secular, o que é sagrado, o que é secular. Tudo que eu vou fazer é para a honra e para a glória do Senhor. E a Bíblia fala, quer comais,
quer bebais, quer fazer qualquer outra coisa, fazer para o Senhor, para a glória do Senhor. E no serviço do Senhor diz que tudo aquilo que vier a minha mão para fazer, vamos fazer para a honra e para a glória do Senhor. É ser íntegro, é ser completo na obra do Senhor. Mas a integridade no serviço ao Senhor é resultado de um compromisso sério. Mas também, lógico, faz uma arca de tábuas de cipreste, e nela farás compartimentos. Aí Deus dá toda a ordem para executar. Então Noé teve um compromisso de executar a construção daquela arca. Era um compromisso sério. E ele não abriu mão de nada, mesmo da zombaria, né? Chamando eles de louco. Não, era um compromisso sério com Deus. E também sabia o que ele ia fazer, lógico. O servo íntegro serve ao Senhor com exclusividade e devoção. Olha, amados irmãos, a gente tem que pensar muito a respeito de servir ao Senhor com exclusivo. Ele é exclusivo. Eu não divido com ninguém. E aí a gente tem que sondar o nosso coração, mas tem alguns ídolos no coração. Algumas coisas que eu tenho colocado, pode ser até a família, pode ser esposo, pode ser esposa, pode ser filhos, pode ser bens materiais, em primeiro lugar. Não. O servo íntegro serve ao Senhor com exclusividade e devoção. Como estava o mundo? A maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todos os seus desígnios do coração. E apesar disso, Noé era exclusivo, era o Senhor. Ele não abriu mão de nada. Mas trata-se também de um compromisso que deve ser tomado com cautela e ciente do perigo, do desafio. Quanta pressão, zombaria, você é louco. Sabe por quê? Porque antigamente lá a terra era uma nuvem que regava a terra, nunca havia chovido. E ele falava que ia chover, ia cobrir, então era loucura. E nós também, diz que aquele que serve ao Senhor hoje, que nós falamos da salvação de Cristo, nós somos loucos. Nós somos loucos, né? Mas Jesus, nós temos que estar ciente do preço que nós vamos pagar, porque Jesus fala, não somente vocês vão crer em mim, mas também vocês vão padecer. Porque é uma pressão. Nós pagamos um preço. E Jesus também fala, tome a sua cruz e segue-me. Eu tenho que falar que muitas vezes a pessoa quer ser salva, mas não quer tomar a cruz, não quer pagar o preço. E não tem salvação sem cruz. Pagamos um preço, mas vale a pena. Então nós temos que ter a integridade, o homem íntegro, vive uma vida de coesão, de harmonia no que fala e no que age. Sua vida interior se reflete na sua vida exterior. É uma pessoa digna. E a Bíblia fala que a boca fala do que está cheio o coração. Hoje eu vejo muitos irmãos que caminhavam bem, mas de uma maneira muito sutil foi desviando. Pessoas que falavam assim para mim, olha, eu não vou falar disso porque eu não tenho jeito. Mas hoje fala sobre política. Fala para todo mundo. Pessoas que mais falam de política, falam mais de futebol do que falam da graça de Deus. Nós temos trabalhado com algumas mulheres que não tem nada a ver com a igreja, muitas viúvas, e a Selva tem um dom de Deus de ajuntar as pessoas. Quando ela marca uma reunião, vai todo mundo, e pessoas ficam, por que você não me avisou? E ela fez agora uma reunião, comemorando os aniversários, pessoas que, de várias denominações, pessoas que não são nada, pessoas que são ateu e tal. E a gente tem esse objetivo de falar da graça de Deus. Tinha praticamente quase 20 mulheres. Choveu muito. Um caos em São José dos Campos. E pessoas de 80, de 70, de 60, todas as idades. Aí eu falei que eu precisava falar alguma coisa para eles. Eu falei que
sobre Moisés. Ensina-me a contar os meus dias para que alcancemos um coração sábio. E nós podemos falar da graça de Deus ali. Do amor de Deus. A minha esposa também falou. E a gente tem orado por essas pessoas. Então, amado irmão, nós temos que ter uma coisa, a boca fala do que está cheio o coração. Eu vou falar para os outros aquilo que está cheio no meu coração. Então nós temos que ficar espertos nesse sentido. E outra coisa também, com respeito às nossas emoções. Eu fico pensando, não é as emoções dele. Porque quando alguém, mesmo no trânsito, fecha a gente, quando a gente fica, sobra adrenalina aí, a gente fica, né, tal, quer xingar, e a gente vê muita coisa, mas as emoções têm que ser tratadas na presença gloriosa e graciosa de Deus. As minhas emoções, as minhas é só assim. Por isso que eu tenho que estar na presença de Deus. Aí eu lembro de Marta e Maria. Marta estava trabalhando, fazendo no serviço do Senhor, cuidando deles lá. E Maria estava onde? Aos pés do Senhor. Não que aquilo não seja necessário. Então tem que ter um equilíbrio entre Marta e Maria. Eu posso fazer a obra do Senhor, mas eu tenho que ter cheio da graça de Deus para eu fazer a obra do Senhor, não ficar ansiosa e nem atribulada como ficou Marta. E Jesus fala, Maria escolheu a boa parte. Então, há tempo para tudo, há momento para tudo. Então, as minhas emoções são tratadas na presença do Senhor. Se as minhas emoções não são tratadas na presença do Senhor, muitas vezes eu vou andar na flor da pele. Muitas vezes eu vou descontar nos outros, muitas vezes as minhas frustrações e carências. Por isso que as minhas emoções, as minhas têm que ser tratadas na presença do Senhor. E muitas vezes também eu vou olhar para a minha vida e não vou ressentir da minha vida, nem da minha história. Eu vou ter sempre gratidão a Deus. Eu também nunca vou ficar na dependência das pessoas de falar quem eu sou, porque eu sei quem eu sou na presença de Deus. E aí a gente pode perguntar, você sabe o que você é na presença de Deus? Deus fala, esse é meu filho amado, em quem eu tenho contentamento, eu tenho prazer. Você sabe quem você é na presença de Deus? Meu amado irmão, minha irmã. E as nossas emoções precisam ser tratadas, porque nós não estamos livres de tristezas. O cristão fica triste sim. Eu não estou livre do ataques difíceis da ansiedade. A minha irmã recebeu o diagnóstico que estava com um nódulo no seio, e era igual um grau 4, a possibilidade de ser câncer ou não. E na realidade ela sofreu muito, esperando o diagnóstico para fazer os exames. Olha como que nós somos. E eu conversei com ela, Deus sabe como você está reagindo, aquilo que Deus já sabia. Vai na presença do Senhor. Eu conversei bastante com ela, porque nós precisamos disso, de uma palavra. Porque sempre a gente pensa nas coisas piores. Vamos estar orando, quanta coisa que Deus faz. Mas tranquilizar o coração, ficou ansiosa, ficou atribulada. Sabe qual foi o diagnóstico? Não era câncer. Nós somos assim. Mas nós precisamos de uma palavra de alguém, dos irmãos, da igreja, da palavra de Deus que vem nutrir e vem nos alimentar. Mas sabe, nós sabemos que nós podemos levar tudo aos pés da cruz. O íntegro sabe que pode estar por inteiro na presença restauradora, consoladora de Deus. Vou estar no trono da graça. E a música que nós cantamos, mente e coração.
Ah, como é bom poder aos pés da cruz depositar esse meu fardo, cansado e árduo de carregar. Como é bom levar lá, nós temos o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Eu tenho que levar mesmo, Deus sabe disso. Mas a gente procura em tantos lugares, em tantas coisas, para ter tranquilidade no coração, mas não procura em Deus, aos pés dele. E outra coisa também, o íntegro não tem quarto secreto no coração que Deus não pode entrar. Deus sabe de tudo. Ah, que Deus não tem acesso. Não entra, não, Senhor. Vê se há em mim algum caminho mau, me guia pelo caminho eterno. Eu não tenho condições, mas o Senhor pode vir me mostrar. O íntegro, ele joga com a verdade a sua alma. Senhor, eu estou aqui por inteiro. O Senhor sabe de todas as coisas, como diz ao Salmo 139, o meu falar, o meu andar, o meu caminhar. A palavra ainda não chegou nos nossos lábios, Deus já sabe. Ele vai saber o amanhã. É um Deus que quer cuidar de mim e de você. Noé era um homem íntegro. Ele não era perfeito. Ele não era insensível. Noé conhecia o amor de Deus. Noé achou graça aos olhos de Deus. A informação mais importante sobre a vida de Noé é que ele andava com Deus. Eu quero dizer uma verdade para vocês. É impossível ser justo, ser íntegro, sem um andar com Deus. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Andar com Deus. Que bênção quando uma pessoa decide andar com Deus. Mesmo no mundo caótico, um mundo longe de Deus, como nós estamos, um mundo que caminha para a destruição. Mas andar com Deus no mundo assim é uma experiência viva e maravilhosa. Amados, Noé andava com Deus. Noé andava com Deus. Deus está chamando para o andar com Ele em intimidade. Deus está chamando todos. Eu vejo Jesus, uma coisa impressionante, que Levi estava na coletoria, Jesus chegou assim, segue-me. Ele saiu, foi, seguiu Jesus. Que poder! Pedro, João, Tiago, segue-me. Eles levantaram, largaram as redes e foram seguir. E um dia também Deus o chamou, segue-me. Segue. Eles foram para ser discípulos, e nós também somos discípulos, mas temos que fazer alguma outra coisa. Cada um foi chamado para ser sal e luz aonde Deus nos colocar. Ou é empresário, ou é engenheiro, ou é alguém que trabalha no comércio. Em qualquer lugar nós temos que ser sal e luz do mundo. Por isso que Ele nos chamou. Segue. Mas é importante quando Deus segue e a gente quer andar com o Senhor. Eu estou aqui. Eis-me aqui. Andar com Deus. Isso é ser sábio. Não importa onde você esteve até agora, por onde você já passou, em que lugar você chegou nesse momento da sua vida, da sua biografia, da sua história, Deus está te chamando para andar com Ele. Quero desafiar você a andar com Deus diariamente. Você que está, quer você esteja longe, aceite o desafio de andar com Deus. Noé andou com Deus, e um dos maiores benefícios que faz parte do nosso coração, ele salvou a sua família. Eu não sei como que era o relacionamento, sim, mas
Se Deus está presente, tudo é diferente. E a gente faz diferente. Ele não salvou o mundo, mas salvou a sua família. Nem todo mundo vai crer mesmo. Mas é importante que você creia. Senhor, eu quero andar contigo. Eu quero. Me ajude. Me fortaleça. Essa é a maior bênção. E aí você vai receber todo o cuidado de Deus. Você vai sentir o cuidado, a proteção, o consolo, sabe? E você sabe que Ele é refúgio no mundo em que nós estamos vivendo. Andar com Deus. Que Deus nos abençoe ricamente. Amém. Pastor Luiz. Eu, 5 anos atrás, mais ou menos, teve o casamento do Noé com a Andressa. Ele falou sobre o Noé. Eu falei, poxa, você não falou da Andressa, né? Falou do Noé da Bíblia, né? Nós oficiamos o casamento do Noé e da Andressa, né? E naquele momento, no casamento, ele deu uma mensagem também, né? E aí eu lembrei que na época de Noé teve dilúvio e salvaram-se 8 pessoas, né? Ele e a mulher, os 3 filhos e as 3 noras, 8 pessoas, né? Aí na arca de Jesus, né, cabe todo mundo. Todos os que estão cansados e oprimidos, vinde a mim. E Jesus mesmo falou que a vinda dele vai ser como nos dias de Noé. Não é? Então, mas Jesus está convidando a todos, né? Como é bom, né? Como diz nesse texto, versículo 9. Eis a história de Noé. A história de Noé, em um versículo só, né? Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. O Enoque andava com Deus. E já não era porque Deus tomou prazer. Era tão bom que falou, não, vem para cá, comigo. Não é? Por isso que tem gente que fala, gente ruim não morre, mas que é isso? Tem gente ruim, todos morrem, né? Todos vão. Não é importante a gente estar preparado para aquele dia, não é verdade? O mais importante é isso, a gente se preparar. Deus convida a gente a andar com Ele, que nós possamos estar andando sempre com Ele, né? Vamos orar. Deus, muito obrigado porque o Senhor nos convida a andar contigo, Senhor. E como é bom a gente andar e nos transformarmos em pessoas justas e retas diante de Ti, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor começou boa obra e há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Como é maravilhoso esse andar contigo nessa terra e também por toda a eternidade. Muito obrigado por esse privilégio que a gente tem de conhecer a Ti, de sermos Teus filhos amados, ó Pai. Nós pedimos que o Senhor possa estar abençoando a cada um aqui, cada um dos que estão assistindo o vídeo também. Nós agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar de pé e cantar a última música e recebemos a bênção da história. Vamos cantar a última música. Vamos ficar de pé, né? E cantar essa música. E a graça do Senhor Jesus e o amor. Vamos começar de novo. Tá ruim. E a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Rei
O amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, agora e para todos sempre. Amém. Amém.